Amém, que bom que você veio. Nós estamos na nossa conferência Multiplicadoras, Multiplicadores, porque homens também multiplicam, amém? Vocês são essenciais no processo de multiplicação. E hoje eu tenho uma palavra para você. Ela está lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 13 e 14. E o nosso tema dessa manhã é tempo de multiplicação. Você pode falar comigo? Tempo de multiplicação. Fala para quem está do seu lado, você está num tempo de multiplicação. Amém? Diz assim a palavra, coloca para mim. E ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos, os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas, das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Amém, Pai? Que o Senhor abençoe essa palavra, que ela caia no coração de cada um aqui nessa manhã e dê muitos frutos. Amém? Nós estamos no ano de ser férteis. Estamos no tempo de multiplicar. Tempo de Deus fazer coisas maiores, melhores. Tempo de avivamento sobre nós. Tempo de Deus derramar o grande. Tempo de Deus te surpreender. Porque como nós lemos aqui, onde há multiplicação, não há esterilidade. Amém? Você leu? Você prestou atenção no que nós lemos? E ele fará com que vocês multipliquem. E o final ele fala, não haverá esterilidade entre vocês. Nem o homem, nem a mulher, nem os seus animais, nada. Amém? Porque é um tempo onde Deus se manifesta na nossa insuficiência. Porque quando nós somos fracos, Ele nos torna forte. Quando nós somos pequenos, Ele nos torna grandes. Quando eu não tenho nada, Ele chega com tudo. Amém? Você precisa viver o seu próprio milagre. Chega de você ser satisfeito com o milagre que você ouviu de alguém. Chega de você ser satisfeito com o milagre que você viu na internet. Chegou o tempo de você viver o seu próprio milagre. Porque Deus ainda faz. Ele ainda cura paralíticos. Ele ainda cura cegos. Ele ainda faz o mudo falar. Ele ainda faz o coxo andar. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele faz uma igreja ressurgir. Ele faz. Então você precisa continuar crendo que esse tempo de multiplicação vai banir a esterilidade no nosso meio. Amém? E aí às vezes você está me perguntando, pastora, e como é que eu vou viver um tempo de multiplicação? Como vivemos multiplicação? A gente fala, né, em doar, em semear, em colher. Como vivemos multiplicação? E nessa manhã eu quero compartilhar alguns pontos com vocês de como nós vamos viver multiplicação. O primeiro ponto é, eu vivo a multiplicação através das minhas sementes. Amém? 2 Coríntios 9:6 diz assim, eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, com abundância muito colherá. Vamos ler todos juntos? Lembrem-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Isso é um princípio. Gente, um princípio, ele é inegociável. Ele é completo. Ele é real. Ele é inquestionável. Porque já foi feito, já aconteceu. Já testaram. Se você jogar uma semente, pouca colheita. Muitas sementes, muita colheita. Foi testado. Você pode testar, vai dar certo. Por quê? A semente é a matéria-prima para a colheita. Você já pensou nisso? Você não tem como colher se você nunca semeou. Então, se você tem sementes na sua mão, está na hora de você semear. Está na hora de você colocar em uma terra fértil, para que ela dê muitos e muitos frutos. Amém? E eu quero ler com você mais um versículo, e ele está lá em 1 Reis 19:19, e ele diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando com 12 parelhas de bois. Estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sobre ele a sua
capa. Todos aqui, a maioria, conhece a história dos profetas, um dos maiores profetas que nós já tivemos, Elias e Eliseu. E sabe o que é interessante quando você lê este livro de Reis, de 1 Reis, que Eliseu era um agricultor. Se ele era um agricultor, ele era um especialista em multiplicação. Ele era um especialista em plantar e colher, porque os agricultores têm essa especialidade. E Deus não deixa ele como um agricultor, mas Deus faz dele um profeta. Sabe? Eliseu, ele era especialista. E quando Elias procura Eliseu, ele fala assim: onde eu preciso de achar o profeta? Porque Deus mandou ele procurar Eliseu. E o profeta não estava na cidade, não estava no palácio, não estava na praça, não estava na igreja. O profeta estava na roça, arando a terra. Lembram da virada profética? Onde eu falei que nós não podemos olhar para trás. Quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Era Eliseu, e aqui é de novo Eliseu arando a terra. Sabe o que isso nos mostra, gente? Que quando Deus quer fazer de você um profeta, um pastor, Ele te acha em geografias improváveis. Ele estava na roça. Uma geografia totalmente improvável de alguém o encontrar. Quem aqui vai lá na roça, você vai lá encontrar um caseiro para sua casa de campo. Você vai encontrar alguém para fazer um serviço de campo. Mas não, Eliseu estava arando a terra lá na roça, ele não estava no palácio. E Elias o procura e o encontra. Então eu quero te falar que Deus gera grandes profetas no anonimato. Ele gera não no palco das luzes. Ele não gera na internet com milhões de seguidores. Mas Ele gera em geografias improváveis. Então se você hoje se encontra numa geografia improvável, fique tranquila. Deus vai te encontrar. O profeta vai te encontrar. Não precisa temer. Ele estava lá arando a terra. Ele estava revirando a terra. Isso a gente entende que para uma terra ser semeada, ela precisa ser revirada. Então hoje, querida, querido, se Deus está te revirando em alguma área, é porque uma grande semente será plantada dentro de você. Se a sua terra está sendo revirada, se você está se sentindo, meu Deus, está tirando meu chão, está tirando minha zona de conforto, está mexendo na minha agenda, está mexendo na minha estrutura, está mexendo no meu controle. É porque Deus quer revirar a sua terra hoje e colocar uma semente. Eliseu era especialista nisso. E a terra é revirada para quê, gente? Para tirar pedregulhos, para tirar espinhos, para tirar ninhos de cobra que ficam enterrados lá dentro. Então hoje, se você está se sentindo revirada, fique tranquilo, porque Deus não se esqueceu de você, mas Ele está te preparando para receber uma boa semente que vai frutificar e vai multiplicar, porque sermos multiplicadores é a nossa essência, é a nossa vocação. Você precisa crer nisso nessa manhã. Fala assim: eu estou sendo revirado, porque uma grande semente está vindo sobre mim. Amém? Você está sendo revirado, meu querido. Ser revirado é isso. Sair do seu conforto, da sua estação preferida, do seu jeito, que está tudo bem. Nós estamos sendo revirados. Amém? Então, para você multiplicar,
Para você ser um multiplicador, você precisa multiplicar através das suas sementes. Para você multiplicar, você precisa multiplicar através dos dons, talentos e habilidades que Deus coloca em sua mão. A palavra de Deus fala que Eliseu, ele era um estrategista. Além de um agricultor exímio, ele era um estrategista, porque ele multiplicava. Ele era bom naquilo que ele fazia. Ele tinha uma habilidade e ele usava. Quantas pessoas nós vemos que têm habilidades maravilhosas e estão adormecidas? Não usam. Ou estão em locais onde não deveriam. Sabe? Peça hoje Deus para te dar uma estratégia. Pastora, mas que estratégia Eliseu usava? Sabe qual a estratégia que ele usava? Eu não vou ler o texto todo, mas depois você pode ler. A Bíblia fala que quando ele arava a terra, ele colocava um boi velho com um boi novo. Ele colocava um boi velho e um boi novo. Por quê? Gente, o boi velho tem experiência e o boi novo tem força. Ele colocava um boi velho e um boi novo. Um tem experiência e um tem força. O velho pode ir lá, paralisar, pode cansar, pode não querer fazer. Ele pode ser mais teimoso e querer fazer do jeito dele. O novo pode cada um querer ir para um lado. Um para lá, um para cá. Cada um indo para um lado, indo para o outro. Mas ele tem uma estratégia. Ele junta experiência com força. Na multiplicação do deserto foi assim. Dos 5 pães e 2 peixes. Os discípulos tinham experiência. Aquele menino tinha a provisão, ele tinha a força. Quando você junta experiência com força, você encontra multiplicação de Deus. Então, quando nós somos uma igreja que se junta, novos e idosos, mulheres novas e mulheres velhas, mulheres idosas e mulheres mais novas, homens idosos, homens mais novos, você tem experiência e força. Nós somos uma igreja de estratégia, somos uma igreja de famílias. Sabe, quando você vê Samuel era novo, Eli era velho, idoso. Samuel ouvia a Deus, Eli sabia discernir a voz de Deus. O velho com o novo. Quando você junta o velho com o novo, você encontra um sacerdote, um profeta. Você encontra uma multiplicação. E essa estratégia hoje Deus te dá um boi velho e um boi novo. Que você seja um homem, uma mulher multiplicadora. Multiplicador com estratégias do céu. Que você seja um estrategista. Um estrategista assim como Eliseu foi. Porque nós precisamos semear e precisamos colher. Como eu multiplico as minhas sementes? Como eu vivo multiplicação? Eu vivo através das minhas sementes. Eu vivo através dos dons, habilidades, estratégias que Deus me entrega. Eu vivo multiplicação através das minhas palavras. Você pode dizer, eu vivo multiplicação através das minhas palavras? 2 Reis 9, do 1 ao 3, diz assim: Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze que ele se levante no meio de seus irmãos e leve-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e diz: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Você vive multiplicando
multiplicação através das suas palavras. Porque quando você está num ambiente profético, aquilo que você fala vira um decreto espiritual. E a palavra do Senhor fala que as nossas palavras, elas não voltam vazias, mas ela cumpre o fim para o qual ela foi determinada. Então, quando você entra nessa atmosfera profética, aquilo que você está falando ontem, hoje, amanhã, começa a gerar um padrão para o seu futuro. Começa a gerar multiplicação para a sua vida. Sabe, eu quero te contar um segredo. Existem pessoas que têm autoridade para mudar uma vida. Tem pessoas que têm autoridade para mudar uma família. Tem pessoas que têm autoridade para mudar uma cidade. E tem pessoas que têm autoridade para mudar reinos. Depende daquilo que ela fala. Depende daquilo que ela declara. Abra a sua boca e prepare para Deus te usar, para declarar, para você mudar tempos, estações. Sabe por quê? Quando a gente lê o livro de Jacó, quando a gente lê a história de Jacó e a gente vê ele cavando poços, e hoje esse poço ainda existe, a gente não sabia que Jacó estava preparando um gabinete de Jesus para a Samaritana, com aquele poço. Você já pensou que Jacó, lá atrás, preparou o lugar para Jesus resgatar uma mulher samaritana, rejeitada, prostituta? Sabe, a Bíblia também fala que Josué orou e o sol parou. Um profeta tem autoridade para mudar as estações, para cavar poços e para preparar lugares proféticos para destinos serem transformados. Então, hoje, se você tem uma palavra sobre a sua vida, você não pode ficar calado, porque você pode estar impedindo alguém de ser abençoado. Você pode estar impedindo um destino de ser liberado, destravado. Você pode estar ali travando a vida de alguém. Elias tinha que liberar uma palavra e ele não liberou. Jeú continuava príncipe e já poderia ter sido rei. Mas Elias travou, foi para a caverna, ao invés de fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Sabe, tem muita gente que está reinando que não deveria reinar porque a sua boca está fechada. Tem muita gente que está em lugares errados porque a sua boca está fechada. Você tem autoridade para abrir a sua boca e mudar a história da sua família, da sua casa, da sua geração, da economia do nosso país, do nosso bairro, da sua empresa, do seu matrimônio, dos seus relacionamentos. Você tem autoridade, então hoje abra a sua boca e profetiza. Amém? Você pode levantar as suas mãos e profetizar e declarar uma palavra de bênção sobre aquilo que você precisa hoje, essa semana. Amanhã é segunda-feira, um dia de muitas decisões. Então começa a profetizar. Você tem essa autoridade. Você é um cavador de poços. Você prepara lugares para destinos extraordinários. Sabe, eu quero te dizer, se você quiser ficar calado, você pode ficar. Porque Deus vai preparar outro para entrar no seu lugar. Porque quando Ele quer fazer, gente, Ele vai depender de mim não. Ele vai fazer e ponto. Mas a chance é sua. O privilégio é seu, a oportunidade é sua. A palavra não volta vazia. Se você não financiar, outro vai financiar. Se eu não falar, outro vai falar. Porque Deus vai continuar fazendo aquilo que Ele prometeu. Mas Ele te dá a oportunidade. Ele me dá a oportunidade. Então hoje agarre essa oportunidade. E a palavra de Deus nos fala que Elias, ele sobe. Sai de cena. E de Samuel, Elias, Eliseu. E Eliseu, ele está fazendo matrículas para a escola que ele tem. Se alguém aqui quiser entrar, as inscrições estão abertas. Mas, para você se matricular e ser aprovado,
a gente aprende 4 coisas com o profeta. Sabe? Para você se matricular na escola desses profetas e viver uma multiplicação e ver algo sobrenatural e receber porção dobrada do Espírito de Deus, foi aquilo que ele pediu ao Senhor e recebeu. Você vai entender que muitas pessoas, em muitos momentos, vão tentar matar os seus sonhos, os seus projetos, a sua alegria. Vão tentar te destruir. Em muito tempo. Seja com palavras, com atitudes, com olhares. Isso vai acontecer. O segundo é que Jezabel vai te perseguir. Fala assim, a Jeza vai vir atrás de você. Assim, a Jeza vai te procurar. Não quer dizer que ela vai te encontrar. Mas ela vai te procurar. O quarto ponto para você entrar nessa escola aí. Às vezes você vai ter que trocar palácio por caverna. Porque ele é um tempo que estava preparado para aquele homem. E o quarto, muitas vezes você vai ter que trocar banquetes por pão e água. Por um tempo de renúncia, de sacrifício. Se Deus mandou você fazer, querido, faça. Não preocupa com quem está pensando, encontrando, achando. Não, simplesmente faça. Simplesmente fale. Se mandou você entrar no ônibus e começar a pregar, pregue. Se mandou você entrar no metrô e falar para alguém, fale. Se mandou entrar em algum lugar e faça. Mandou você ungir, unja. Faça. Sabe por quê, gente? Há uma diferença naquele que espera por um milagre, daquele que provoca um milagre. O que espera vai ficar sempre esperando, mas o que provoca um milagre, ele tem uma ação. E ele sai daqui hoje com o seu milagre na mão. Há essa diferença. Deixe de ser um esperador de milagres e passe a ser hoje um provocador, uma provocadora de milagres. Saia da inércia, venha para a ação. Amém? Entra para essa escola. Tem perseguição? Tem caverna, tem pão e água, tem Jezabel atrás de você. Mas no final dá tudo certo. Sabe? E a palavra nos conta que um dia Eliseu resolveu cumprir uma palavra. Ele era um especialista em grandes coisas, um estrategista. E o texto nos fala que um dia ele chegou até os seus discípulos. E ele não chegou com o pergaminho, ele não chegou com a espada, ele não chegou com o rolo, ele não chegou com o cajado, porque a gente precisa entender e ler os tempos. E a gente precisa entender e ler até o nosso culto, a nossa celebração. Se o pastor chega com cajado, é porque nós seremos corrigidos. Se o pastor chega com pergaminho, que seremos instruídos. Se o pastor chega aqui com rolo, vai vir ensinamento. Mas a palavra de Deus fala que Eliseu não chegou com nada disso. Não chegou com espada, não chegou com rolo, não chegou com nada. Ele chegou apenas com uma taça de azeite. E quando ele chega com uma taça de azeite, significa alguém vai ser ungido. O azeite é isso. E eu quero te falar que esse azeite hoje está aqui. Alguém vai ser ungido. Nós não estamos aqui hoje com pergaminhos, nem com cajado, nem com espada, mas nós estamos aqui com uma taça de azeite. E o azeite, ele faz com que nós vivamos a multiplicação de Deus. Um azeite que faz de um príncipe um
um rei. É um azeite que faz de um pobre um empresário. O azeite é que faz da estéril mãe de filhos. É aquele que faz um anônimo um instrumento na mão de Deus. É o azeite. É a unção. É a unção que traz a multiplicação sobre as nossas sementes, sobre as nossas habilidades, sobre os nossos dons. Não adianta você ter dom se você não tem unção. Não adianta você ter semente se você não tem unção. Tudo no final se resume ao azeite de Deus derramado sobre a sua vida. Se resume à unção que Deus entrega quando Ele te dá uma semente. Tudo se resume à multiplicação. E para terminar, eu quero te contar o finalzinho dessa história. Eliseu, ele chama o discípulo e fala com ele: eu preciso de 3 coisas que você faça por mim. E o discípulo vai e fala: bom. Ele fala assim: entra num palácio, unge um rei e mude a história de um reino. Entre no palácio, unge o rei e mude a história de um reino. Essa era a oportunidade perfeita para Eliseu se mostrar, para ele falar que ele era o profeta, para falar que era ele quem fazia, que era ele que era o profeta da cidade. Mas ele abre mão disso e no lugar dele ele envia um improvável, ele envia um discípulo. Fala: vai você. Vai você. E a palavra de Deus fala que aquele menino, ele pega o azeite na mão. E aí ele fala que ele cinge os lombos. Cingir os lombos significa vestir a sua túnica. Significa que ele não podia andar. Significa que ele tinha que correr. Chegou o tempo de você correr. Chegou o tempo de você acelerar naquilo que Deus tem para você. Chegou o tempo de você vestir a sua túnica. Só que ele tinha que correr até o palácio com o azeite na mão e com a sua túnica. Ele não podia deixar de perder o seu comportamento, porque a túnica era comprida. E ele não podia deixar o azeite cair, porque ele tinha que correr. Ele tinha que ficar com a unção na mão. Então mostra aquele que tinha que ter o quê? Um equilíbrio espiritual. Só entra no palácio quem tem equilíbrio espiritual. Tá desequilibrado, meu irmão? Peça a Deus o equilíbrio do céu. Porque Ele tem para você esse equilíbrio. Ele tem essa unção. Você pode entrar naquele palácio com essa unção. E a palavra de Deus fala que o menino vai correndo com a sua túnica, com a unção na mão. E ele deve pensar: eles não vão deixar eu entrar. Eles não vão me deixar entrar. Quem sou eu? Eu sou um anônimo, ninguém me conhece. Como que eu vou entrar? E a palavra de Deus fala que ele vai correndo. E quando ele vai chegando no palácio, sabe o que acontece? Fazem uma fila para ele passar. Ele simplesmente entra. Ninguém conhecia aquele menino. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia da sua história. Mas todo mundo conhecia a taça que ele carregava na mão. Todo mundo conhecia o azeite que estava na mão daquele menino. Todo mundo olhava e falava: eu conheço. Abre, deixa ele passar. Ele veio em missão. Ele vai fazer alguma coisa aqui. Todo mundo conhecia. Sabe? Tem porta que vai se abrir pelo que você é. Tem porta que vai se abrir pela unção que você carrega. Aquela porta foi aberta para o menino ungir o rei pela unção que estava com ele, pela unção que estava na mão dele. Então hoje, meu querido, se você precisa de uma porta aberta, se você precisa de algo que você fala assim: a minha competência não me leva, a sua unção te leva. Porque a sua unção faz as suas sementes multiplicarem. A sua unção faz a estratégia de Deus vir sobre você e dar certo. A unção de Deus faz você um multiplicador, uma multiplicadora, um gerador de milagres. Faz você um ativador de milagres nessa terra.
E hoje Deus vai derramar uma unção de multiplicação em nossas vidas, na sua empresa. Deus vai colocar azeite novo. Ele vai te entregar hoje aquilo que você precisa. Então, estenda assim a sua mão, faça assim com a sua mão, porque Deus vai derramar um azeite novo sobre você. Ele vai fazer com que o óleo da multiplicação venha. Ele vai fazer com que o Espírito Santo desça sobre você. Uma unção nova está vindo. Um tempo está chegando o tempo de você ser fortalecido. Está chegando o tempo onde você que estava sem esperança, ter a sua esperança renovada. Aquele que estava sem direção, receber a sua direção, porque um tempo de multiplicação está vindo sobre as nossas vidas. Então você precisa receber, você precisa ser conhecido, não pelo seu nome, não pelo seu sobrenome, não pelo seu título, não pela sua habilidade, não pelas suas estratégias, mas pela unção que você carrega. Quando você vier, as portas que você precisa vão se abrir, porque a unção de Deus está com você.